uma escuta que as palavras não falam, só que não entende que as rosas exalam. Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado e te amar. Vai ser pra sempre e te querer eternamente. Eu sei que nada vai me separar. Muito boa noite, Paulo. Muito boa noite, Fer. Boa noite a todos os convidados. Nós estamos aqui nessa noite tão especial e esperada, não é? Para ser testemunha dessa aliança que vocês vão fazer diante de Deus, o nosso Pai. Eu me sinto muito honrado, muito privilegiado de poder participar dessa aliança, dessa celebração e também acompanhar desde o batismo de vocês, o novo nascimento, a trajetória, o encontro de vocês no período de se conhecerem, de buscarem ao Senhor juntos, até chegar nesse dia onde vocês vão fazer um pacto voluntário, mútuo, diante de Deus, que é a principal testemunha, e de todos nós que estamos aqui presentes nessa noite, para nos alegrarmos junto com vocês. Nós louvamos a Deus por cada passo que vocês deram em direção a esse dia de compromisso, e acompanhando tudo isso, o que eu vejo na vida de vocês é a graça do Senhor, capacitando, consolando, fortalecendo para superar, para enfrentar tudo que vocês superaram para chegar aqui nesse dia. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu tenho alguns versículos aqui separados, mas antes disso eu vou pedir para os convidados permanecer em pé para que a gente faça uma oração inicial. Se você quiser curvar a sua cabeça para que a gente possa fazer essa oração junto comigo, tá bom? Senhor Jesus, nós queremos te buscar juntos nessa noite, invocar o teu nome e te convidar, Senhor, para que esteja conosco nessa noite, em nós e entre nós. Que o teu nome, Senhor, seja temido, reconhecido pela vida do Paulo e da Fer, por essa celebração, por essa aliança que eles vão fazer hoje diante de ti. Tu és, Senhor, o nosso Deus, nosso Pai. Tu és tudo para nós, Tu és tudo em nós. Nós não temos outro bem além de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, nós não podemos fazer nada sem Ti. Nós Te amamos, nós Te queremos, nós Te desejamos, Senhor. Nós nos consagramos a Ti nessa noite. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem, e o Senhor lhes concede a vida eterna. Nós queremos, Senhor, nesse dia de aliança, de celebração, de alegria, Te ouvir, Senhor. Consagramos os nossos ouvidos a Ti, Senhor, e abençoamos o Paulo e a Fer, essa aliança, esse pacto voluntário que eles vão fazer diante de Ti, para que hoje, Senhor, seja lançado um fundamento para que eles edifiquem esse relacionamento em cima de um firme fundamento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os convidados podem se sentar. Os convidados que estão na mesa do lado de lá, se eles quiserem ficar em pé aqui, para poder chegar mais próximo, ou se eles quiserem ficar sentados lá também, fiquem à vontade, tá bom? Muito bem. Paulo e Fer, a partir de hoje vocês vão iniciar uma nova etapa, e como todo começo de obra, a primeira coisa que precisa fazer é lançar o fundamento.
para depois edificar os muros em cima desse fundamento. E para isso nós vamos buscar na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, o fundamento dessa aliança que vocês vão fazer hoje diante de Deus e diante das testemunhas. E quando nós pensamos no fundamento dessa aliança, inevitavelmente, nós lembramos da triste estatística nos dias de hoje, que diz que o divórcio no Brasil e no mundo só aumenta exponencialmente. É lamentável como as pessoas elas tentam fazer uma aliança, um pacto e construir uma família sem lançar o fundamento primeiro. E é esse o motivo de tantos divórcios acontecendo cada dia mais. Mas graças a Deus que esse não é o caso de vocês, porque vocês estão começando aqui com o fundamento, para que depois de lançado esse fundamento, vocês edifiquem esse relacionamento em cima desse firme fundamento. E para lançar esse fundamento da aliança que vocês vão fazer hoje, eu organizei aqui a nossa reflexão dessa noite em 5 partes. Primeira, começa com uma pergunta: o que é casamento? E eu quis começar com essa pergunta porque o óbvio ele precisa ser dito. Casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Ou seja, entre seres humanos do sexo oposto, macho e fêmea. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: Deus disse, não é bom que o homem esteja só, mas eu far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Em Malaquias capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, com esses textos, nós respondemos essa primeira pergunta: o que é casamento? Casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, macho e fêmea. Tem que ser assim. Agora, nós aprendemos algo mais sobre o conceito de casamento com esses textos. Nós aprendemos que casamento é composto por 3 elementos. Quais são os 3 elementos que compõem um casamento? Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24: deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne com ela. Então, quando um homem solteiro ou viúvo e uma mulher solteira ou viúva deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, isto é um casamento. Como diz a palavra de Deus, esse é o fundamento do casamento. Agora, o que é deixar pai e mãe? Vamos entender esses 3 elementos aqui do casamento. O que é deixar pai e mãe? Deixar pai e mãe é cortar o cordão umbilical com o pai e com a mãe. O cordão umbilical geográfico, emocional e financeiro. Não de uma maneira escondida, aonde o homem e a mulher saem da casa dos pais e vai morar junto. Não, 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 não. É algo público. O segundo elemento do casamento é se unir à sua mulher. Através do quê?
da aliança, do pacto mútuo e voluntário que vocês vão firmar aqui nessa noite, diante de Deus, que é a principal testemunha, que está presente aqui, nós oramos. E diante das testemunhas. E o que é se tornar uma só carne? O ato sexual. Então, quando acontece os três elementos, o homem e a mulher deixa pai e mãe, faz o pacto e consuma essa aliança com o ato sexual, é casamento reconhecido diante de Deus. Amém. Muito bem. Segunda parte. Quem criou o casamento? Quem inventou essa instituição? Deus é o criador do casamento. E quando Ele criou o homem e a mulher e fez a auxiliadora idônea para o homem, e Ele definiu os três elementos do casamento, ali Deus estava criando essa instituição. Portanto, o único que tem autoridade para legislar sobre o casamento é Deus. Não é os homens e não é nenhuma instituição jurídica terrena. Então Deus criou o casamento. E quando Ele criou o casamento, Ele criou o casamento como uma aliança indissolúvel. Gente, o que é indissolúvel? Que não se pode dissolver, que não se pode desfazer. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, que a mulher está ligada pela lei conjugal ao marido enquanto ele vive. Se vive o marido e a mulher se casa com outro, comete adultério. Mas se falece o marido, a mulher está livre da lei conjugal e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Lucas capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo disse o seguinte: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. Quem casa com a inocente, a repudiada, comete adultério. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11 diz o seguinte: ordeno não eu, dizendo Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se vier a se separar, que não se case de novo. Ou tem uma segunda opção, que se reconcilie com seu marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 diz o seguinte: a mulher está ligada pela lei ao marido. Se o mesmo venha a falecer, está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Então Deus, que é o criador do casamento e o único que tem autoridade para legislar sobre o casamento, Ele criou o casamento com uma aliança indissolúvel. A única exceção é no caso de um viúvo ou de uma viúva. Amém. Muito bem. Deus, como criador do casamento, Ele estabeleceu Jesus Cristo como o cabeça sobre essa família. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, eu não gosto de olhar para esse texto como sendo uma hierarquia. Eu prefiro a palavra ou a expressão cadeia de autoridade. Deus estabeleceu uma cadeia de autoridade onde Ele é o cabeça de Jesus Cristo é o cabeça do homem,
e o homem é o cabeça da mulher. E isso de maneira nenhuma está fazendo um juízo de valores. De maneira nenhuma, um é mais importante do que o outro. Não, não, não. Todos nós temos valores iguais diante de Deus, o homem e a mulher, com funções diferentes. Ser o líder da família é uma função que Deus delegou ao homem. Ser a auxiliadora idônea do homem é uma função que Deus delegou para a mulher. E apesar disso, os dois têm valor igual e direitos iguais diante de Deus. Por que que Deus colocou o homem nessa função de líder da família? Porque Deus vai cobrar do homem a desordem da casa. Lembra a primeira família que pisou aqui no planeta Terra? Se chamavam Adão e Eva. Quando a casa deles entrou em desordem, Deus veio pedir prestação de contas para o homem. Adão, onde estás? Você é o cabeça, você é o responsável por essa desordem, Adão. Depois, Deus perguntou para a mulher. Então, você que é marido, assim como eu, e está aqui nessa noite, sente aí a responsabilidade e o peso de ser chefe de família. E saiba que Deus vai pedir prestação de conta para você, marido. Como anda a sua casa? Deus, como Criador do casamento, Ele estabeleceu Jesus Cristo como Senhor da família. Porque em Romanos capítulo 14, versículo 9, diz o seguinte: foi precisamente para isso que Jesus Cristo morreu e ressurgiu. 2 pontos. Para ser Senhor, não de Salvador, dos vivos e dos mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos Jesus Cristo como Senhor, não como Salvador, e crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Filipenses capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, não Salvador, para a glória de Deus Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor, e nós como os vossos servos. Gente, a Bíblia está nos dizendo que Jesus Cristo é Senhor. E eu não estou querendo dizer com isso que Ele não é o Salvador. Jesus Cristo é sim o nosso Salvador, o único, bendito, glorioso Salvador. Mas, vírgula, qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Eu preciso submeter a minha vida, a minha casa, a tua casa, debaixo do senhorio de Cristo. E como consequência, Ele se constitui o nosso Salvador. Porque não tem salvação sem senhorio. Porque Jesus não é Salvador daquele que Ele não é Senhor. Então, meus queridos filhos no Senhor, Paulo e Fer, vocês não precisam, a casa, a família de vocês, não precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Vocês precisam se submeter ao senhorio de Cristo todos os dias. É mais do que uma fórmula a ser repetida, é um estilo de vida. Amém. Muito bem, então Deus, como Criador do casamento, Ele definiu que Jesus Cristo é o Senhor da família, o cabeça da família e o Senhor
da família. Terceira parte. Qual é a função, então, do homem no casamento, nesse relacionamento? A palavra apostólica de Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 29, diz que a função do homem, sente aí, Paulo, amar, se entregar, santificar, purificar, alimentar e cuidar. Tá bom essa lista para você? Como Cristo fez tudo isso pela sua noiva, a igreja. Essa é a função do homem no casamento. É muito interessante quando a Bíblia traz a função do homem no casamento na figura de Adão. Porque aí na figura de Adão nós percebemos e aprendemos uma outra função do homem no casamento, que é a função de provedor. Porque o Adão estava lavrando o jardim. Então, essa função do homem como provedor, ela é muito importante. O homem que tem que sair lá fora no lugar perigoso e trazer a caça. E eu não estou dizendo isso que a mulher não pode trabalhar de maneira nenhuma, desde que o homem não guarde a espadinha dele. E o homem, como essa função de provedor, não só tem a função de prover o alimento, o sustento, mas prover a alegria, prover a esperança, prover a fé, prover a conversa, prover a oração, prover a direção da casa. E até prover atributo no caráter da mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 20 o seguinte, que deu o homem o nome de Eva para a sua mulher. Então quem deu o nome da mulher de Eva não foi Deus, foi o homem. Está escrito. E na cultura judaica, dar nome tem a ver com dar um atributo no caráter. E é interessante como o homem é muito usado e tem essa responsabilidade com muita humildade e amor diante de Deus, de estabilizar a mulher como um atributo introduzido no seu caráter. Então faz parte da função do marido organizar a mulher. E quando ele organiza a mulher, isso reverbera na organização da casa. E se tem uma coisa que desestabiliza na casa, é a administração de finanças. Por isso que o homem precisa assumir a responsabilidade, para poder depois prestar conta diante de Deus. O homem que administra bem a finança, como disse um pastor, a esposa tem que beijar a mão dele. E isso não é machismo, isso é a função do homem. Mas no decorrer dos anos nós vimos uma distorção acontecendo. E aquela mulher que é muito viril, que é muito masculina, e ela vai tomando a frente das coisas, qual é o dano a longo prazo que acontece? A mulher normalmente é mais rápida, o homem está lento no sofá, e a mulher vê as coisas e já toma a iniciativa e começa a resolver tudo, viril, masculina, e vai resolvendo. E aí, quando o homem pensa em levantar do sofá para ir resolver um problema, a mulher já vem com ele pronto. E ele olha e fala assim, legal, ficou bom assim. E o dano disso a longo prazo é o quê? Que com o passar dos anos, o homem guarda a espadinha dele e ele perde a habilidade de resolver problemas. Aí a mulher fica sobrecarregada.
e perde até a admiração pelo homem. Por quê? Porque agora ela tem que criar um filho grandão, tem que dar remedinho na boca aberta. Virou um filho, perdeu até a admiração do homem. Então, Paulo, meu querido filho no Senhor, sente a responsabilidade aí, meu irmão. Eu também sinto aqui. O homem precisa recuperar a sua masculinidade bíblica, a sua virilidade, e não precisa pedir perdão, não precisa pedir permissão para ser homem. Tem que ser um homem posicionado e não perder o seu poder de reação. Muito bem. Quarta parte. Chegamos agora na função da mulher. A palavra apostólica de Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, do 22 ao 24, diz que a função da mulher é respeitar, se sujeitar e se submeter como ao Senhor. Então, a mulher, na sua delicadeza, ela não precisa gritar, chutar o balde, virar a mesa e chutar o cachorro. Ela, na sua delicadeza, ela sussurra no ouvido do homem a direção. Você percebeu que a lâmpada está queimada? Olha, quando ri é porque a verdade entrou, hein? Então a mulher precisa recuperar a sua característica única, delicada, feminina, leve, suave. Paulo tem uma outra palavra apostólica para as mulheres, definindo as suas características em 1 Timóteo capítulo 2, do 9 ao 10. Onde ele traz ali duas características lindas da mulher: bom senso e boas obras. Sabe o que significa bom senso? Mulheres, sabe o que significa bom senso? Mente estabilizada. Epa! Deus pegou você hoje, hein? E boas obras tem a ver com cuidar de pessoas. Então a mulher, ela precisa resgatar as suas duas características únicas, estabelecidas por essa palavra apostólica de Paulo. Mente estabilizada e cuidar de pessoas. Mulher tem que ter percepção de pessoas, saber entender o que acontece com os seres humanos. Mulher tem a função de perceber gente, cuidar de gente. A Bíblia diz para a mulher chamar a atenção para si, não pela sua beleza exterior, mas por uma beleza interior. A beleza interior da mulher é apaixonante. Quem não gosta de uma mulher tranquila, de fala leve e macia? Quem não gosta? Então, não tem problema nenhum a mulher se vestir e se produzir. Tem problema se a mulher se produzir do lado de fora, mas não se produzir do lado de dentro. Com uma mente estabilizada, com um espírito tranquilo. E quando a mulher ainda não construiu essa virtude na sua vida, ela não tem capacidade de controlar as suas emoções. Se torna uma mulher pesada, rixosa. Eu tenho dito para alguns irmãos que mulher ácida publicamente é porque não está sendo bem cuidada em casa. Amém, Fer? Função da mulher.
Muito bem. Quinta e última parte da nossa reflexão aqui nessa noite. Práticas fundamentais. Agora, no casal. Não mais de uma perspectiva individual, mas relacional entre os dois. Uma prática fundamental é a comunicação. E essa comunicação ela deve ser transparente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Gênesis que Adão e a mulher estavam nus diante um do outro e não se envergonhavam. Mas essa nudez não é uma nudez física somente, é uma nudez emocional e espiritual. Isso deve ser construído no casamento. Essa comunicação transparente, nua. Vocês devem ser um livro aberto um para o outro. E se for tocar no assunto do passado, tem que tocar em assunto do passado, presente e futuro, sim. Mas quando for tocar no assunto de passado, presta atenção. Esse assunto tem que ser construído em cima de Romanos 8:1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa comunicação ela deve ser transparente e ela deve ser CNV. Quem sabe o que é comunicação CNV? Comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Ou seja, é uma comunicação que não tem o objetivo de imputar culpa ao outro. Você fez isso. Não. É melhor que seja dito assim: eu me sinto assim quando acontece assado. Comunicação não violenta. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua. Então nós precisamos selecionar bem as nossas palavras para promover edificação, gratidão, elogio. Amém, casal? Muito bem. Outra prática fundamental é o perdão. O Asaf disse que é o pulmão do casamento, não é isso? O perdão é o pulmão do casamento. E é interessante porque Jesus classificou o perdão em 3. Jesus condicionou o perdão, Jesus quantificou o perdão e ele qualificou o perdão. Quando que Jesus condicionou o perdão? Quando ele disse o seguinte: se você perdoar os homens as suas ofensas, Deus Pai perdoa as tuas ofensas. Mas se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco Deus Pai perdoa as tuas. E Jesus quantificou o perdão. Ele disse que é até 70 vezes 7. Então quantas vezes nós temos que perdoar? 490. Ah, mas fulano fez isso, perdoa. Ah, mas fez de novo, perdoa. Ah, mas fez outra vez, perdoa. Ah, mas ele fez de novo, perdoa. 70 vezes 7. Mas Jesus, ele qualificou o perdão. Tem que ser do íntimo. Tem que ser genuíno, tem que ser profundo, tem que ser verdadeiro. Não é da boca para fora. Outra prática fundamental no casal, o amor. 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora esse amor, gente, olha só, não é um sentimento que vibra no coração. Ele se expressa através de 5 atitudes: palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presente e serviço. Está aqui o amor. Então, eu já ouvi alguns casais, depois de alguns anos, em crise, dizendo que o amor acabou. Sabe por quê? Porque tem uma visão infantil do amor.
Eles ficam esperando o sentimento vibrar no coração. Isso não é amor. Amor é verbo, verbo é ação, amar. Como eu pratico? Palavra de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presente e serviço. Aliás, já abro até um parênteses para colocar um desafio para vocês no tempo de qualidade. Define um dia da semana que vai ser só de vocês. Vocês vão fazer mais nada. E se planeja para sair de vez em quando nesse dia. Amém, casal? Muito bem. Outra prática fundamental, olha só, prática fundamental para o casal: comunhão com a igreja. Prática fundamental do casal: comunhão com a igreja. Prática fundamental do casal: comunhão com a igreja. Paulo e Fer, não se isolem. Quando o casal se isola, a mente deles fica vulnerável para todo tipo de ataque. A palavra de Deus diz o seguinte: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Então, organizem os compromissos de vocês, para que vocês estejam nos encontros do grupo caseiro, e nos encontros de domingo, e nas outras atividades da igreja. Não isole sua família, não isole seus filhos da comunhão da igreja. Jesus Cristo nos comparou como ovelhas. E ovelha é um animal gregário. O que é um animal gregário? Feita para andar em rebanho. Nós fomos feitos para andar em rebanho. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que se isola busca o seu próprio interesse e se aparta da verdadeira sabedoria. Agora, uma dica para conviver em comunhão com os irmãos: aumenta o nível de tolerância e abaixa o nível de exigência. E para concluir, outra prática fundamental do casamento é a fidelidade. Gente, olha só. Trancar as redes sociais com senha e apagar a troca de mensagens com coleguinha é traição. Ficar de gracinhas e segredinhos com outra pessoa que não é o seu cônjuge é traição. Não exponha o seu cônjuge para ninguém, a não ser para os seus pastores. Ali é o ambiente. Liga para os discipuladores: vamos tomar um café. E ali pode expor. Esse é o ambiente que Deus preparou para isso. Não se distancie e fique sem compromisso, para que o relacionamento não se esfrie. Alimentar sentimentos ou pensamentos por outra pessoa que não é o seu cônjuge é traição. Ciúme neurótico sem causa, violência, abuso de qualquer espécie, sexo virtual ou presencial, tudo isso é traição. Ficar, beijar, dar presentinhos, elogiar o corpo, a roupa, falar dengoso, insinuante, provocante com quem não é o seu legítimo par,
Por acaso que é sinal de honra e fidelidade? Não. Tudo isso é traição afetiva, econômica, social, virtual, moral e espiritual. Não chame de brincadeira aquilo que Deus leva tão a sério. E nós louvamos ao Senhor que na presença de Deus, a principal testemunha dessa aliança, estamos lançando firme fundamento para que vocês edifiquem com segurança, com alegria, com esperança esse relacionamento. E eu estava orando hoje a respeito desse momento. Deus me deu uma palavra profética para a casa de vocês. E a palavra que o Espírito Santo me falou é aquele casamento que Jesus participou. As bodas de Caná. Jesus foi convidado para aquele casamento e ali ele fez o primeiro milagre. O primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério foi num casamento, quando ele transformou a água em vinho. E a palavra que Deus me deu para casa, para a família de vocês é milagre. Um milagre espiritual, um milagre emocional. Uma nova história, uma nova etapa. Um milagre na esperança, nos sonhos de vocês. Para que vocês recebam, construam, desfrutem desse novo tempo que Deus preparou para vocês, mas que isso não fique em vocês. Que a casa de vocês também seja um veículo do milagre de Deus na vida de muitas pessoas, para restaurar casamentos, para libertar pessoas, para transportar os seres humanos do império das trevas para o reino da luz. Que a casa de vocês, muitas pessoas naquela mesa, sejam curadas, sejam batizadas no Espírito Santo, recebam um chamado da parte de Deus, se arrependam, tragam suas confissões, sejam discipuladas e pastoreadas. Eu quero profetizar essa palavra para a família de vocês, em nome de Jesus. Amém. Paulo e Fer. Glória a Deus. Podem agora, com a entrada das alianças. Muito bem, vamos fazer os votos.
Ricardo Tavares, eu, Paulo Ricardo Tavares, recebo a ti, Fernanda de Oliveira Reis, recebo a ti, Fernanda de Oliveira Reis, como minha legítima esposa, como minha legítima esposa, para te amar, te amar, te respeitar, te honrar e ser-te e fiel ser-te fiel todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Eu, Fernanda de Oliveira Reis, Eu, Fernando de Oliveira Reis, recebo a ti, Paulo Ricardo Tavares, recebo a ti, Paulo Ricardo Tavares, como meu legítimo esposo, como meu legítimo esposo, para te amar, te amar, te respeitar, te honrar e ser-te fiel e ser-te fiel todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Eu vou pedir para vocês se colocarem de joelhos. Gostaria de chamar os pastores e as esposas, por favor, para virem impor as mãos sobre o casal e orar por eles, abençoando. Casal, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Profetizo sobre o lar de vocês, um lar cheio de paz. Aleluia. Paulo e Fernanda, o Senhor disse: não era bom que vocês estivessem só. Por isso eu fiz um ao outro. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Agora não é mais Paulo, agora não é mais Fernanda. Por estarem unidos com o Senhor, são dependentes um do outro nessa nova vida. Aleluia. Assim diz o Senhor: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia, Senhor. Paulo e Fernanda, em nome de Jesus, nunca falte azeite na vida de vocês. Amém, Senhor. Assim como o Márcio, digo mais do que um conselho nessa noite, deu para vocês: estejam no meio da igreja, bem vinculados, alicerçados, com a vida de vocês aberta um ao outro, ao pastor de vocês que Deus os colocou. Eu tenho certeza que o Senhor estará com vocês até o fim. Em nome de Jesus, nós profetizamos graça, força do Senhor sobre a vida deles, Pai. E nunca falte aquilo que eles precisarem todos os dias, Pai, na vida deles, Pai. Para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Nós oramos. Amém, Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida da Fer e do Paulo, a alegria do Senhor, a força do Senhor e a dependência do Senhor. Em todos os momentos das suas vidas, que vocês dependam do Senhor, busquem o Senhor, desde as pequenas coisas até as grandes decisões,
que o Senhor seja sempre o primeiro e o mais importante na vida de vocês. Em nome de Sim, Senhor, Jesus. em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu também quero profetizar, Senhor, que eles sejam um com o Senhor seja o centro desse casamento, Senhor. Amém, Um Senhor. casamento firmado na rocha, Senhor. Sim, Senhor. Que a Fê e o Paulo, Senhor, ouçam as tuas palavras e pratiquem, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, abençoe a vida do Paulo e da Fernanda, que o Senhor trouxe eles até aqui, que nunca falte nada na vida deles. E foi o Senhor que preparou esse casamento. Aleluia. Foi o Senhor que fez todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu também, concordando com a oração da Rô, profetizo alegria, renovo do Senhor, Sim, dia Senhor. com dia. Profetizamos todos juntos, que Sim. eles vão te buscar, Senhor, juntos. Amém, Senhor. Que eles vão se comunicar, Sim, Senhor. que eles têm na frente um futuro cheio do Senhor, Sim, uma Senhor. família nova, Amém. cheia de amor, coisas novas nas vidas deles, Sim, Senhor. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus, que alegria. Muito bem. Visto que Paulo Ricardo Tavares e Fernanda de Oliveira Mendes consentiram ambos em sagrado matrimônio, empenharam sua fé e palavra, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva.